Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu decidi gravar a nossa aula de revisão, tá bom? Nós já encerramos o capítulo, então vamos fazer uma revisão bem rápida sobre o conteúdo. E assim a gente pode tirar dúvidas, pode reforçar a questão de algum assunto que ficou pendente, que vocês não compreenderam da maneira adequada e necessária para fazer uma avaliação, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar com a seguinte questão, né? Que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem um grande território e uma grande quantidade populacional, tá bom? Nós sabemos mais na frente, no decorrer do capítulo, nós estudamos sobre densidade demográfica, que é a questão da área dividida pela quantidade populacional que vai dar a nossa densidade demográfica. Então, basicamente, sabemos que a população brasileira ela é distribuída de maneira o quê, gente? Desigual. Nós sabemos o quê? Que, por exemplo, São Paulo tem a mesma quantidade populacional de Brasília, do Centro-Oeste? Não tem. Então, assim, sabemos que a quantidade populacional ela é diferente em cada estado. A nossa distribuição populacional não é feita de maneira igual. É feita de maneira o quê? Desigual, tá bom? Não se esqueçam disso. E claro, também não podemos esquecer da questão da miscigenação, tá? Que a população brasileira é uma população miscigenada. Então, assim, a miscigenação é a questão de diferentes povos e diferentes culturas, né? Que se dá a miscigenação de culturas, de raça, cor, etnia. Então, assim, o Brasil é um país muito miscigenado, tá? Então vamos lá, vamos voltar a falar sobre densidade demográfica. Nós sabemos que para saber a densidade demográfica de uma região, a gente tem que pegar o valor, nós devemos pegar a quilometragem da área, né? A expansão territorial, quanto que aquela área tem em quilômetros, dividir pela quantidade de habitantes e nós teremos a nossa densidade demográfica. Lembrando que tem a densidade demográfica, a questão do país populoso e povoado, tá bom? Então vamos acompanhar no livro, gente. Na página 358, tem a questão da densidade demográfica, teorias, conceitos, tá bom? Como eu já falei aqui para vocês. Aqui tem um exemplo no mapa, esse mapa bem aqui, ó. Tem um exemplo sobre. Aqui fala a legenda, gente. Habitantes por quilômetro quadrado, tá? Como podemos ver aqui, São Paulo tem o quê? Por ser uma metrópole, megacidade, enfim. São Paulo tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, São Paulo é um estado. São Paulo é uma cidade extensa, tá? E também é bastante povoada. Porém, por ser não necessariamente uma área extensa, ela deverá ser povoada. Então, assim. Quando a área é muito extensa, ela pode ser povoada e populosa, ou somente povoada. Povoada é porque tem bastantes habitantes, tá? E populosa é que quando a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado é extensa, é grande, não é o valor elevado, tá bom? Dando continuidade ao conteúdo, tem aqui na página 359 duas imagens. Uma é no Amazonas, e a outra é em Minas Gerais, tá? Um é Novo Airão e a outra é Belo Horizonte. Vocês podem ver a diferença de paisagens. Essa paisagem aqui no Amazonas, ela é mais povoada e populosa do que em Belo Horizonte. Então você vê a urbanização, a infraestrutura, o que um estado muito populoso acaba fazendo, acaba modificando o meio que vive, tá bom? Por exemplo, aqui nessa imagem, em Novo Airão, a densidade demográfica é 1 habitante por quilômetro quadrado. Já em Belo Horizonte, a densidade demográfica é mais ou menos 7 a 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, assim, a diferença de estrutura e de densidade populacional reflete o que eu falei inicialmente, que o Brasil é um país de distribuição populacional desigual, tá bom? Então, sobre o cálculo da densidade demográfica é o seguinte:
A densidade demográfica, como eu falei inicialmente, você pega o número de habitantes e divide pela área daquele estado, daquela cidade, daquela região que você quer estudar, tá bom? A divisão desses dois fatores resulta na densidade demográfica, tá bom? Da região que você quer estudar. E aqui vocês fizeram os exercícios, tá? Vamos dar aqui um exemplo, por exemplo. Aqui na página 361, tá, gente? Estou lendo aqui porque eu estou vendo aqui o livro de vocês para acompanhar direitinho o exercício. Na página 361, eu disponibilizei para vocês, no exercício 3, tá, gente? Eu disponibilizei para vocês o valor a quantidade populacional de cada estado e a área em quilômetros, e vocês tinham que fazer divisão, né? Vamos lá, então. O estado do Amazonas tem 3 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Paraíba tem 71 habitantes por quilômetro quadrado. Goiás tem 20 habitantes por quilômetro quadrado. São Paulo tem 182 habitantes por quilômetro quadrado, tá? E Santa Catarina tem 73 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, qual desses que eu falei tem a maior densidade demográfica? São Paulo, né, gente? E quem tem a menor densidade demográfica é Amazonas. São Paulo tem 182 habitantes por quilômetro quadrado e Amazonas tem 3 habitantes por quilômetro quadrado. E você vai ver a diferença o quê? De estrutura, a diferença de urbanização, a diferença populacional dessas regiões, correto? Agora vamos falar sobre a questão da mobilidade da população brasileira, tá bom? Tem a questão que a gente não pode esquecer, gente. Questão o quê? De emigração, imigração, todos esses conceitos vamos relembrar aqui, beleza? Então vamos lá. A população brasileira, ela está em constante movimentação pelo nosso território. Então, assim, as pessoas, elas vão de um lugar para o outro por motivos e objetivos específicos, como passear, viajar, estudar, trabalhar. Como assim nós vivemos isso constantemente, saímos de uma região, de um estado e para o outro. Por exemplo, muita gente sai do Goiás para trabalhar no DF, né? Então, assim, essa ação, esse tipo de movimentação, nós denominamos como migração, tá bom? Aí tem a diferenciação das migrações, que no caso tem a migração o quê? Interna. O que é a migração interna? Quando as pessoas se deslocam de um lugar para o outro dentro de um país, tá? Então, isso são migrações o quê? Migrações internas, tá bom? Então, as migrações internas, gente, elas sempre ocorreram no Brasil, tá bom? Só que durante um tempo, isso interferiu no desenvolvimento e na distribuição populacional do território brasileiro. Por exemplo, muitas pessoas saíam daqui, de Brasília, de outros lugares, e iam para São Paulo, porque lá tinha mais oportunidades, tinha mais empregos. Então, assim, isso acabou interferindo na distribuição populacional de cada região. Então, assim, diante de tudo isso, por exemplo, no século XX, esses fluxos migratórios que ocorriam muito em direção a São Paulo, isso desencadeou um fluxo, como é que fala? Um crescimento econômico muito grande para a região, que foi, no caso, que urbanizou, tinha várias indústrias. Então, assim, pela procura de emprego, pela procura de uma melhoria de vida, saiu de regiões, regiões dos interiores do Brasil. Eles foram procurar uma qualidade de vida, uma infraestrutura melhor em São Paulo. Então, por isso que, às vezes, São Paulo é conhecido como uma megacidade, uma metrópole que é bem desenvolvida e tem um fator econômico em relação a outros estados maior. Entendeu? Então, assim, em cada um desses fluxos, houve um fator repulsivo e um fator atrativo. O fator repulsivo é o que fez a pessoa sair de uma região e migrar para outra região. No caso, sair da sua cidade de origem e ir para São Paulo. Por quê? Um fator atrativo, qual é? O fator atrativo é que uma melhor qualidade de saúde, uma melhor qualidade de vida, de oportunidades, de emprego. E o fator repulsivo que fez a pessoa sair da sua região é que não tem uma infraestrutura, não tem hospitais, é muito grande a escassez
de saneamento básico. Apesar que, gente, deixando bem claro que toda cidade tem essa limitação de ter alguma área que não é sanear, que não tem saneamento básico, tem essa dificuldade de hospitais. Eu estou falando assim, exemplos que as pessoas começaram a buscar para ter esses fluxos migratórios, entendeu? Por exemplo, em 1950 a 1960, por causa da falta de oferta de empregos, da grande seca que teve no Nordeste, as pessoas saíram do Nordeste e foram para o Sudeste, que no caso foram para São Paulo, foram em busca de oportunidades, porque o Nordeste estava vivendo um período muito grande de seca. Então, assim, eles não tinham produtividade, eles não tinham como se sustentar, como sustentar sua família. Então, eles foram em busca de uma oportunidade e de empregos, né? Aí, por exemplo, já em 1960 a 1970, as pessoas do Nordeste, Sudeste e Sul, eles migraram de onde, gente? Dessas regiões para o Norte e para o Centro-Oeste. Para o Norte, por quê? Por causa da exploração do ouro e desenvolvimento agropecuário na floresta amazônica, né? E no Centro-Oeste, por quê? Porque houve a construção de Brasília, gerando o quê? Teve um grande número de empregos, então de oportunidades. Então as pessoas do Nordeste, Sul e Sudeste, eles migraram para essas duas regiões, tanto para o Norte quanto para o Sul, para o Centro-Oeste. O Norte pela questão do ouro, do desenvolvimento agropecuário da floresta amazônica e pela questão de Brasília, e no Centro-Oeste, a questão de Brasília, na construção de Brasília, pelas questões da oportunidade de emprego que eles estavam oferecendo. E em 1970 a 1980 houve a intensificação desse fluxo, né? Porque se tornou o quê? Porque o Centro-Oeste e o Norte, eles se tornaram uma fronteira agrícola. Então, assim, intensificou ainda mais esses fluxos migratórios, tá bom? E também tem a questão a migração do Nordeste para o Sudeste também se foi intensificada nessa época também. As pessoas saíam de regiões de interiores e iam para o Sudeste, São Paulo, para buscar também oportunidades, porque viram que as pessoas se saíram muito bem, realmente teve essa geração, essa movimentação de emprego. Então, assim, as pessoas saíram em busca de novas oportunidades. Agora nós vamos falar sobre a mobilidade externa. Gente, vamos falar de diferenciação de imigrante e de emigrante. Nós falamos isso nas aulas, mas eu falo de maneira bem resumida, mas vocês vão continuar entendendo, tá bom? Imigrante, gente, é uma pessoa que chega de quê? Imigrante é uma pessoa que chega para viver em um país. Por exemplo, eu, Andressa, moro no Brasil, eu vou viver nos Estados Unidos. Então, eu sou um imigrante quando eu chego nos Estados Unidos. Eu sou um imigrante para os Estados Unidos. E eu sou um emigrante para o Brasil, porque eu saí da minha cidade, do meu país de origem, do meu local de origem, e fui viver em outro país. Então, assim, eu sou um imigrante para os Estados Unidos e sou um emigrante para o Brasil. Tranquilo? Entenderam? Então, assim, como em todos os países, o Brasil também sofre essa questão de emigração. Muita gente sai do Brasil para buscar oportunidades em outros países. Por exemplo, aqui os principais fluxos migratórios os principais fluxos de emigração que teve foi em 2015, foi para os Estados Unidos, tá? Então as pessoas saíam daqui do Brasil, iam buscar oportunidades nos Estados Unidos. A questão dos fatores, gente, quais os fatores repulsivos? O que fizeram as pessoas, os brasileiros, saírem do nosso país para buscar oportunidade em outros países, né? Aqui na questão fala a questão sobre crise econômica, sobre política, fala sobre a questão de ingressar no mercado de trabalho, a valorização do seu trabalho, tá? Tem aquela questão de fuga dos cérebros, que eu vou falar mais à frente para vocês, que é quando a pessoa é muito inteligente, tem um QI elevado, só que o país não reconhece, como eu posso dizer, o país ele não tem suporte para beneficiar aquela pessoa, dar uma boa linha de pesquisa. Então, assim, as pessoas saem do seu país, uma pessoa com QI elevado sai do seu país também, por essa questão, sai para buscar oportunidades em outros países. Então, assim, isso é um prejuízo muito grande para o nosso país, para os países que ocorre a imigração, porque, assim, as pesquisas que esses brasileiros estão fazendo
para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, poderia estar fazendo para nós brasileiros, no Brasil, né? Entendeu? Porém, o Brasil também foi reconhecido muitas vezes em receber muitos imigrantes, tá? No caso Venezuela, Haiti, o Brasil recebe muitos imigrantes por fatores repulsivos dos países deles. Por exemplo, sobre a questão da imigração no Brasil, Portugal é um dos países, em 2015, era um dos principais países que o Brasil mais recebia imigrantes deles. Então, assim, pessoas saíam dos seus países e vinham para o Brasil por várias questões, por questões políticas, por questões religiosas, sabe? Por melhores condições de vida. Nós também, assim, melhores condições de saúde também. Nós sabemos que o Brasil está em constante mudança, né? Nós esperamos e cremos que vai melhorar e tudo, essa questão de saúde pública. E tem lugares que são piores do que o Brasil. A gente não tem que esperar em lugares piores, e sim melhores. Só que assim, as pessoas elas se espelham assim, não, vou pro Brasil porque lá pelo menos tem um médico, lá pelo menos tem um direito à consulta. Tem lugares que nem isso eles possuem. Então eles são fatores também repulsivos da cidade, dos países deles, e eles vêm para o Brasil em busca de melhorias também. Então, tranquilo até aqui, gente? Agora vamos falar sobre a questão da população brasileira, a característica mesmo socioeconômica, né? Que é um assunto bem delicado, mas é um assunto que realmente é de extrema importância para o nosso conteúdo. Então, assim, gente, segundo o IBGE, 52% da população brasileira está apta a trabalhar. Eles fazem parte da PEA, que é a população economicamente ativa, tá? Que é a população entre 14 e 65 anos. Essa é a PEA. Então, as pessoas que fazem parte da PEA são pessoas entre 14 e 65 anos, que são pessoas que estão empregadas, pessoas que estão procurando emprego, tá? Elas fazem parte da PEA. E também tem a PNAA, né? Que é a população não economicamente ativa, que são estudantes e aposentados e pessoas dedicadas ao lar, né? Que são o quê? Elas não se enquadram na PEA, elas não são ativas economicamente, né? E diante disso, a população feminina vem crescendo no mercado de trabalho de uma maneira, graças a Deus, que cresceu e intensificou bastante nos últimos tempos. Por exemplo, hoje, a cada 100 pessoas que ingressam no mercado de trabalho, 44 são mulheres. Então, assim, entre os fatores que intensificaram esse crescimento está entre a questão que a mulher ela está se qualificando mais e também que 40% mais ou menos das famílias no Brasil são sustentadas por mulheres. Então, assim, por muitas questões de separação, enfim, as mulheres elas são chefes da sua família. Então, assim, isso foi gerando um aumento no mercado de trabalho da isenção da mulher, e mais do que merecido, porque lutamos muito por isso. E a questão é a seguinte: antigamente, os maridos saíam para trabalhar e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos. Então, assim, elas não tinham tantas oportunidades quanto os homens tinham, porque eles iam buscar o sustento da família e a mulher cuidava da casa e dos filhos, tá? E hoje, já como teve essa questão de taxa de natalidade, não tem mais aquela mesma questão que uma mulher tem 5, 6 filhos, sabe? O crescimento populacional, ele se estabilizou, ele ainda cresce de uma maneira diferente, mas ele cresce. Só que ele se estabilizou e por isso a mulher tem mais tempo também. Então, assim, diante de todas as dificuldades, as mulheres viam que era muito difícil manter muitos filhos, né, sustentar. E o que acontecia? Elas iam. Então, assim, elas começaram a estudar, já estudavam, mas assim, o grau, a quantidade de escolaridade das mulheres aumentou, a questão mesmo por chefiar famílias. Então, assim, as mulheres vêm crescendo bastante nos últimos tempos. E não podemos esquecer da questão da renda, gente, a renda, né? Hoje nós temos um déficit muito grande. Como a nossa população é feita de maneira desigual, a nossa renda também é feita de maneira desigual, né? Vamos lá, na página 371, acompanha a leitura comigo, tá? Grande parte da renda gerada pelos brasileiros encontra-se centrada em uma pequena parcela da população.
Por outro lado, uma multidão de trabalhadores divide a menor parte dessa riqueza. Veja a representação dessa proporção no esquema abaixo, tá? Distribuição de renda no Brasil. 49% ganham até 2 salários por mês. 14% da população ganha de 2 a 5 salários por mês. 4% da população ganha de 5 a 10 salários por mês. E 2% ganham mais de 10 salários por mês, né? Da renda total do país, 43,3% ficam nas mãos dos grupos de pessoas que corresponde apenas a 10% dos brasileiros. O restante da renda nacional, ou seja, 56,7%, é dividido entre os 90% dos habitantes. Ou seja, assim como a população, a renda também é feita de maneira desigual, né? E onde nós enfrentamos muitas questões por isso, questões de saúde. E estamos melhorando aí, estamos indo para um rumo melhor. Então, vamos lá. Sobre a questão da ONU, tá, gente? ONU, Organização das Nações Unidas. Os baixos rendimentos fazem com que as pessoas se tornem autônomas, né? Autônomos, né? Então, assim, a questão de ser ambulante. Gente, 25 de março, tem tanta gente, assim, que vende ali, que de uma maneira ou outra, que nem muito, assim, eu vejo muita reportagem, as pessoas falam, fica sem trabalhar quem quer. Não vejo por esse lado, mas são casos que eles fazem que não tem água para vender, eles sempre têm, o brasileiro, graças a Deus, tem a capacidade de ir atrás, de ir à luta, o brasileiro não desiste nunca, né? Então, assim, eles têm essa questão da renda, né? Então, assim, eles têm que achar de alguma maneira a renda. Então, assim, eles vendem no sinal, são ambulantes, gente que vende roupa em rodoviária. Cara, e isso tem que, sabe, isso tem que acabar, porque todos nós temos direitos, temos deveres, e queremos um futuro melhor, tanto para os nossos filhos, para as pessoas. Então, por isso, nós devemos sempre o quê? Ter na cabeça que o Brasil, ele está em constante evolução, né? Vamos lá, então. Sobre desigualdade, gente, continuando. A desigualdade. Temos desigualdade social, temos a questão do trabalho infantil, temos a questão da desigualdade de paisagens. Por quê? Por exemplo, tem uma imagem, até no livro de vocês, página 372, tem uma imagem de São Paulo. Você pode ver aqui, ó, como dizem, né? O rico e o pobre andam lado a lado, né? Enquanto um lado da cidade é totalmente desenvolvida, é totalmente estruturada, o outro lado é totalmente precário, sem um saneamento básico, sem uma condição necessária de vida, né? De sobrevivência. Então, temos essas questões de diferenciação. E a questão de oportunidade. Não podemos esquecer isso, que temos as questões das classes sociais, né? Do rico, do pobre, classe alta, classe média, classe baixa. Então, assim, tudo isso envolve essas questões. E também um assunto muito importante, o trabalho infantil. Gente, o trabalho infantil é um dos maiores problemas que vários países enfrentam. Ele afeta não só diretamente a questão do direito da criança, do direito da família, ele priva a criança de viver a sua infância, tá? E muita gente acredita que muitas famílias acreditam assim, não, a criança vai trabalhar porque quer. Não. A criança, ela tem a oportunidade de ter escola, de ter tudo, só que muitas vezes ela abre mão, oportunidade, tá, gente? Muitas vezes ela abre mão porque tem que ajudar a mãe a olhar os irmãos, tem que pegar a balinha para ver no semáforo para ajudar porque não tem um pão para comer. Então, assim, isso mostra a desigualdade que tem, porque se um pai, ele deixa uma criança ir trabalhar para ajudar no centro da casa, é porque ele não tem um emprego, ele não tem uma base fixa. Então, assim, são pessoas que vivem em uma precarização gigante das condições de sobrevivência que uma pessoa merece. E quando uma criança não tem oportunidade de estudar, de ter a infância, ela perde totalmente seu desenvolvimento intelectual e físico. Muitas crianças morrem no trabalho infantil, catando lixo no lixão, separando reciclagem, se cortam, pegam alguma doença.
Então, assim, nós temos muitas perdas de criança. E é importante salientar isso por essa questão, que as crianças têm sim o direito de estudar, têm sim o direito de brincar e de ser feliz. E a gente não tem que lutar por isso, né? Lembrando, gente, quando sua mãe mandar você arrumar a cama, ajudar a lavar a louça, isso não é trabalho infantil, não, tá? E se você tem que ajudar seus pais dentro de casa também. Então, gente, basicamente é isso, tá? Vamos fazer aqui rapidão uma revisão com vocês sobre o que a gente estudou nesse capítulo, tá? Na página 377, eu até vou passar isso para vocês fazerem. Temos aqui algumas frases que vamos completar, tá bom? A população brasileira está distribuída de maneira desigual, né? Como eu falei no início. No território brasileiro, com áreas de grande concentração populacional ao longo da costa, tá? Fluxos de imigração, perdão. A partir da segunda metade do século XX, milhões de brasileiros, o que, gente? Emigraram. Lembra que eu falei que muitas pessoas saíram do Brasil para os Estados Unidos? As pessoas emigraram, porque saíram do seu país de origem, foram para outro país por fatores repulsivos e buscar eles saíram por causa de fatores repulsivos e foram atraídos por causa de fatores atrativos, tá bom? O Brasil recebe muitos o quê? Imigrantes também que estão em busca de oportunidades de trabalho, fugindo de guerras, conflitos ou em busca de melhores o quê? Condições de vida também, tá? Fluxos de migrações internas durante o século XX foram responsáveis por uma maior ocupação do quê? Do interior. Lembra que eu falei que as pessoas iam para o interior por causa da exploração do ouro, por causa da questão do desenvolvimento agropecuário da floresta amazônica, tá? A população economicamente ativa, PEA, do Brasil é composta por pessoas que exercem algum tipo de trabalho que, gente? Remunerado e também pessoas que estão desempregadas, tá bom? E tem a PNA, que são por aposentados e estudantes e pessoas que trabalham no lar, tá bom? As desigualdades sociais no Brasil podem ser observadas na distribuição de renda da população, nas condições de vida, visto nas paisagens e de oportunidades e de desigualdades, né? A participação feminina no mercado de trabalho vem o quê, gente? Aumentando ou diminuindo? Vem aumentando. A cada 100 pessoas que entram no mercado de trabalho, 44 são mulheres. Isso é um fator muito positivo, tá? Sobretudo em razão do aumento da escolaridade das mulheres e de sua necessidade de quê? Chefiar as famílias. Lembra que eu falei que 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres? Então, sente essa necessidade de se qualificar, de entrar no mercado de trabalho e buscar aí uma qualidade de vida para os seus filhos. Lembrando que também houve a taxa de redução de filhos por família, tá bom? Gente, então é isso a nossa revisão. Vou passar umas questõezinhas aí para vocês responderem. Vai estar anexado no Proesc, lá no arquivo que eu vou enviar para vocês. E é isso, qualquer dúvida estou à disposição. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo, foi feito com muito carinho e bem detalhado para ver se vocês... bem detalhado para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima, gente!